coloca o lixo do banheiro no dia errado e chega na cooperativa, né? Tem caso de chegar cachorro morto, fralda descartável. No cachorro morto a galera se passou daí. Tem, é um relato de cooperativa aqui de Joinville e cerca de 30% do que chega lá é resíduo não reciclável. O Bem Comum é um oferecimento. Dê Valor Corretora de Seguros, protegendo tudo que tem valor para você. Há mais de 30 anos, realizando e protegendo sonhos. Siga @Dê Valor Seguros. Dr. Tiago Ferreira Luiz, especialista em ortodontia e implantes, o dentista número 1 de Joinville. Siga @Tiago F. Luiz Odonto. Hope Store, roupas, calçados e acessórios. Visite a loja física em Joinville ou faça as compras pelo seu celular. Basta você entrar em contato no direct @Hope Store Oficial no Instagram. Quer colar a sua marca a um conteúdo bem comum? Então entre em contato agora mesmo pelo @Bem Comum e saiba como você pode voar com a gente. Bem em Comum. Olá, seja muito bem-vindo ao Bem Comum Podcast. Estamos chegando para todo o planeta Terra. Onde tiver um sinal de internet, nós estamos chegando. E hoje um papo muito especial, uma pessoa muito bacana, que é uma conexão que a gente fez. Vocês lembram que teve aqui uma assessora de comunicação muito fera, chamada Thaís, premiadíssima, mulher fera, contou muitas histórias. Hoje ela é moradora da área rural da nossa cidade aí. E foi um papo bem bacana e ela citou o nome de algumas pessoas com as quais ela trabalhou e tem muito orgulho. E eu falei para ela me indicar uma dessas para vir aqui. E hoje uma dessas pessoas está aqui. Eu tô com ele, um dos caras responsáveis, eu não vou ficar dando spoiler do decorrer, só vou saber, mas é um dos responsáveis pela Semana Lixo Zero aqui por aqui. Ele é Arthur, já esqueci o sobrenome dele. Arthur, seja bem-vindo. Tudo bem, Rafael? Arthur o que mesmo, cara? Arthur Rancati. Arthur Rancati. Esse é o cara. Vi que é um jovem itajaiense, é isso? Exatamente, nascido em Itajaí. E você mora lá ainda não? Não, minha família tá lá. Aham. Eu tô em Floripa, tô em Joinville e tô em Itajaí. Então, Você fica circulando. 3 casas aí, nenhuma minha, Aham. mas estamos na ponte aérea. Nós já Itajaí, vamos, Joinville. nós já vamos explicar por que você tá aí, mas eu acho que essa é uma coisa bem relevante do porquê que você viaja tanto, né? Mas mais importante é o que esse cara tá fazendo da vida. Mas antes de nós chegar lá no ponto do lixo zero e tudo mais, que nós falamos com a Thaís, que foi quem te indicou pra cá, eu queria conhecer a tua história, queria saber como é que você começou a se envolver com esse tipo de causa, porque isso não é uma coisa que, embora a gente fale muito sobre isso na escola, é todo mundo que cresce e se envolve de fato com esse tipo de assunto, né? Como é que foi o teu envolvimento com reciclagem e tudo mais? Então, Rafael, na minha casa, minha mãe sempre cuidou muito dessa questão dos resíduos, né? E geralmente tá muito ligado na figura da mãe, né? Que é uma coisa que a gente precisa desconstruir, inclusive, porque esse papel é de todo mundo dentro de casa, né? Mas como a gente tinha restaurante e meu pai... Aqui ou lá? Em Itajaí. Ah, que legal. Isso. E aí, tudo que tinha de casca de fruta, de verdura da nossa cozinha ia para nossa horta e ali a gente fazia a tal da compostagem, né? Que é transformar o resíduo orgânico em adubo. Então, Vocês já tinham isso já? cresci nesse movimento. Itajaí sempre teve coleta seletiva, né? Muitos anos, aqui em Joinville também. Então, eu sempre vi essa separação dos resíduos em casa. E para mim era rotina. No colégio não se falava muito, né? Na nossa época ali anos 90, anos 2000, não era algo difundido, hoje está muito mais sendo falado, né? Mas isso é uma coisa que tu leva para a vida, né? Desde que começa a reciclagem, isso se caminha. E aí, na minha carreira profissional, fiz comércio exterior de graduação, então bem desconectado com o tema Famoso atual. nada a ver. Para Itajaí tem tudo a ver, né? Porque tem porto, Porto, então, é óbvio. Mas eu digo assim, exportação. pensei que você ia para as causas ambiental, não foi? Pois é. Tinha questão, uma afinidade ali com a biologia, mas por conta da cidade fui para o comércio exterior. E aí, quando eu cheguei em Joinville para trabalhar na Whirlpool, eu não conhecia ninguém na cidade. Eu conhecia só uma pessoa, que era meu amigo de infância, que também estava na Whirlpool. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para movimentar a minha vida aqui, começando tudo novo. Tinha 23 anos. E eu falei, eu vou atrás de alguma coisa que me conecte. E aí eu conheci o Instituto Lixo Zero Brasil, e ainda trabalhando na Whirlpool, eu comecei esse voluntariado montando um coletivo aqui na cidade, que foi quando a gente começou a Juventude Lixo Zero Joinville. Não, pera aí, vamos voltar uma página aí. Eu já achei que ele tá bem empolgado já.
cara chegou em Joinville e já botou a arregação da manga. Você que tá em Joinville há mais de 10 anos, não plantou uma florzinha num canteiro ainda aí, cria vergonha nessa tua cara. Mas assim, você dessa época do restaurante da tua mãe lá, que você tava lá vendo, enfim, o dia a dia de lidar com lixo orgânico, né? Até a faculdade, até você chegar na Whirlpool. Nesse gap você não se relacionou mais com esse tipo de assunto, enfim, com esse tipo de tema? Nem na faculdade, nem nada? Fiz coisas ali. Tinha a questão do projeto Rondon, que é um projeto do Ministério da Defesa, do governo federal, que tu viaja para áreas mais isoladas, né? Eu fui com a Univale, que na época eu estudava lá, a gente foi para o interior de Alagoas, então era um trabalho voluntário, então ali tinha também alguma conexão com essa parte socioambiental. Certo. Trabalhei numa cooperativa de cooperativas uma ITCP. É uma incubadora de cooperativas populares. Dentro da economia solidária, aí também conheci as cooperativas de reciclagem de Itajaí, então estava sempre orbitando. Então você... Horto florestal. Você não ficou longe do assunto, assim, essa que era a minha dúvida. Mergulhar de cabeça foi aqui em Joinville, que eu falei, eu quero isso para minha vida. Mas antes era uma coisa, sou um estudante e faço a separação do meu resíduo. E até um parênteses, né? Isso é muito louco, porque às vezes a gente fica achando que quem tem que fazer reciclagem é quem faz engenharia ambiental e biólogo, né? Eu sempre brinco, tem que ser o médico, tem que ser o professor, tem que ser o motorista, a enfermeira, a professora, todo mundo tem que fazer reciclagem, né? Então ela tem que fazer parte da vida de todo mundo. Virar profissão foi aqui em Joinville mesmo, que despertou essa coisa maior. E aí quando vocês começaram a fazer esse movimento aí do Juventude Lixo Zero, é isso? Isso, há 10 anos atrás. 10 anos atrás. Qual que foram as ações que vocês fizeram? Como é que começou a engajar isso? Vocês conseguiram mobilizar muita gente para essa causa? O começo é sempre mais tímido, né? Sempre as pessoas olham, tem os jovens doidão ali achando que vão salvar o planeta. Greenpeace. A galera acha que a gente só quer abraçar a árvore, mas enfim. Saudar o sol. Também é importante. E a primeira ação que a gente fez na cidade foi muito legal, porque foi uma ação, inclusive, do Greenpeace, que era uma distribuição de panfleto na escada rolante do Shopping Miller. Legal. Então ficava um voluntário com os panfletos, uma mensagem muito curta, a pessoa pegava na escada rolante, lia enquanto estava subindo, quando chegava lá em cima, devolvia para um outro monitor. Então ela não levava o papel para casa. Essa já, a pegadinha tava aí já, que eu ia falar, mas isso aí não me parece ser muito correto. Mas não, ó, os caras pensaram em tudo, ó. A gente imprimiu... É um papel que é reciclado ali mesmo. Exatamente, e a gente imprimiu, sei lá, umas 20 mensagens e ficava ali. Então essa foi a primeira ação da Juventude Lixo Zero. Foi bem inteligente da parte de vocês. Copiamos do Greenpeace, mas foi muito legal. Replicamos porque vocês fizeram na cidade. escada rolante do point da cidade. E aí uma segunda ação que foi um pouco maior, foi lá no Museu de Arte de Joinville, que até hoje a gente abraça aquele jardim, o museu que a gente ama de paixão, que foi o coletivo, daí começou a chamar algumas pessoas de fora para apresentar os seus projetos, e ali deu esse grande start. Em 2014 veio a primeira semana Lixo Zero Joinville, e aí a coisa explodiu, né? Todos os anos a gente vem fazendo o evento em outubro, e, enfim, foi uma construção, né? Lá dentro da Whirlpool você conseguiu fazer ações nesse sentido, assim? Dentro da Whirlpool, eu não era da área de meio ambiente nem da sustentabilidade, eu era da área de vendas. Então, tu tava mais linkado com a tua faculdade, no caso. eu tava totalmente focado ali nessa parte da formação, né? Então, eu era da área de vendas, nós tínhamos uma máquina automática de café, que despejava o café na hora, caiu o copinho, então ali eu consegui tirar o copinho descartável, foi só, mas a Whirlpool é uma referência em sustentabilidade, né? Uma das primeiras empresas aqui da nossa cidade, zero aterro. Então, nada lá na Whirlpool vai para um aterro sanitário. Tudo é reciclado, transformado em outras coisas. Então, eles já têm isso no processo, né? Mas lá dentro, o meu foco era mais na área comercial e eu fazia o voluntariado dentro da Juventude. A parte daí. Exato. Mas isso, em algum momento, isso tomou conta da tua vida, assim? Tipo, da tua rotina, da tua vida, assim? Se eu for, cara, agora eu tenho que cuidar só disso. É disso aqui que eu vou fazer da vida. Foi 1 ano e meio depois que daí a gente começou, que em 2014 eu pedi demissão da Whirlpool, eu e o Gustavo, que até hoje é meu sócio, e a gente fez a gente construiu uma empresa de consultoria em sustentabilidade, que hoje é a Rastro. A gente já atendeu clientes em todo o Brasil, aqui em Joinville, em Santa Catarina. Então, é uma empresa que hoje trabalha em ESG,
que é o Environment. Explica bem, o que faz? É uma sigla em inglês que está super em alta, né? Hoje todo mundo vê ESG, é Environmental, Social and Governance, que é o meio ambiente, o social e a governança. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, é muito mais amplo do que gestão de resíduos ou só as questões ambientais, né? Tem a questão social e a questão de governança, que é a parte interna, como tu constrói uma política de sustentabilidade dentro da tua empresa. Uhum. Então, por exemplo, mulheres em cargo de liderança. Isso é uma política de sustentabilidade de governança. Uhum. Uma política social é quando tu envolve a comunidade dentro dos processos da sua empresa. E, claro, meio ambiente envolve resíduo, tratamento de efluente, um monte de outras coisas, né? Matéria-prima. Então, o ESG é uma sigla internacional, ela tem uma metodologia e hoje ela serve como um balizador, né, da sustentabilidade de uma forma estratégica. Sustentabilidade, ela não pode ser pontual ou uma filantropia, ela tem que estar no DNA e falar, nós somos sustentáveis porque temos todas essas políticas que envolvem, né, meio ambiente, a sociedade e a questão de governança dentro das empresas. Então, ali que surgiu a Rastro, né, e daí virou a nossa profissão, é a empresa que né, onde eu aprendi tudo, fui fazendo os cursos, aprendendo nas consultorias, com toda a teoria que a gente tem que estudar, porque cada cliente tem uma especificidade, né? Então, a sustentabilidade, ela não é um pacote, né? Ela é diferente da sustentabilidade de uma construtora para sei lá, para um hospital, né? Tu tem que diagnosticar, tem que entender o que é aquele setor, como que ele se relaciona com a sociedade, como construir isso tudo. Então, ela é sempre muito de novos processos, de trazer novos conceitos. Então, a gente está sempre correndo atrás de várias informações, né? Que negócio louco, cara. Eu não fazia ideia, mas eu fico me perguntando. Essa sigla, ela é como se fosse uma ISO da vida, assim, que é importante a empresa ter, a empresa tem porque quer, a empresa tem algum incentivo para ter, é bonito que ela tenha. Qual que é a ideia da empresa contratar a Rastro para dar essa consultoria, por exemplo? Então, eu acho que o mundo ele tá passando por grandes transformações, né? Se a gente não entrar num acordo global de cooperação humanitária, ambiental, financeira, a gente tende ao colapso, né? Então, recursos naturais são finitos, então a gente tem uma quantidade X de terra, uma quantidade X de água, uma quantidade X de minérios, e a população não para de crescer. Então, como é que eu vou continuar tendo uma população crescendo com recursos limitados e como que a gente vai ter qualidade de vida para isso tudo, né? Então, é muito maior do que o nosso negócio. É mais uma estratégia de qualidade de vida, de perenidade, de né, um planeta saudável. Então, não é obrigado, mas eu, por exemplo, eu prefiro comprar de marcas que hoje têm uma política de sustentabilidade do que uma empresa que não tem nada, que finge que faz alguma coisa ali naquele setor, né? Então, eu acho que o consumidor está mais exigente, né? Os financiamentos hoje, um BNDES da vida, por exemplo, quanto mais ter políticas de sustentabilidade, a questão da redução de emissão de carbono, tu tem acesso a diferentes tipos de financiamento com juros mais baixos. Então, a questão ambiental nem se fala. A questão de tu trabalhar numa empresa que tu sente que tu fala assim, poxa, aqui eu tenho tesão de trabalhar porque a gente tem, né? As coisas são de verdade, se preocupa, não é só com o lucro. Então, eu acho que essa sensibilidade, né, de gestores, de pessoas em cargos de liderança, elas vão mais do que uma obrigação. Tem as obrigações legais de qualquer negócio, né? Um licenciamento ambiental, um EPI, né? Um equipamento de proteção individual, segurança do trabalho. Então, a sustentabilidade ainda ela está nessa engrenagem. Tem a sensibilidade, tem o que o planeta e a sociedade está demandando, e tem a questão de eu entender se isso faz sentido eu investir agora. Né? A gente tem que separar custo de investimento, né? Porque quando a gente vê sustentabilidade, agora eu não vou fazer porque, pô, vou gastar mais X% aí das minhas despesas para investir agora num programa lixo zero. Tá tranquilo, põe tudo no mesmo saco de lixo preto, manda lá pro aterro. Então, assim, é mais o que vamos fazer, né?
daqui para frente, como sociedade, como negócio, como que a gente quer ver, como a gente vê o mundo, do que uma obrigação legal, né? Então, eu ter uma ISO, eu também vou atrás se eu quero, um selo, né? Então, o ESG é nessa linha. Nessa linha. É nessa linha. É tipo, é a empresa querendo se colocar nesse lugar, assim, de qualidade, de comprometimento com o planeta, Isso. assim. Tu pode ter uma política, por exemplo, de bem-estar dos colaboradores, porque tu tem uma creche dentro da empresa, como a Embraco e a Nidec têm há anos. E tu pode dizer que tu não quer também, né? Não é uma obrigação. Mas, assim, é um diferencial. E isso corre, as pessoas comentam, faz sentido na vida do colaborador, ela extrapola o muro da empresa, né? E os governos também. Hoje, um político ou um gestor público que não entende o poder que ele tem na mão de transformação social em relação à sustentabilidade, ele está totalmente desatualizado. Né? A gente precisa de governantes que te inspiram, que falam, vamos por aqui, porque por exemplo, ontem eu estava no lançamento da The Ocean Race, lá em Itajaí, que é a Fórmula 1 dos mares, né? Os barcos à vela saíram de Cape Town, estão há 33 dias em alto mar e vão chegar em Itajaí. O prefeito falou do Acordo de Mares Limpos, né? Ele naquele momento, o discurso dele foi muito a questão, vamos cuidar dos mares, porque tem a questão do lixo plástico, né? Da 2050, se a gente continuar do jeito que a gente tá, a gente vai ter mais plástico do que peixe no oceano. Então, é todo um movimento global que tem que acontecer para a gente ter qualidade de vida e saúde, sabe? É muito mais uma questão de saúde pública do que salvar a tartaruga. Amo as tartarugas, quero que nenhuma sofra com plástico, mas entende que não é sobre os 20 centavos lá, é uma coisa muito maior. Né? Muito maior. Ô, Arthur, nesses teus trabalhos aí, consultorias, workshops, palestras e tudo mais que você faz, qual que você tem identificado assim, como uma grande dificuldade assim, de discutir esse assunto, ou de fazer as pessoas entenderem, ou até começarem, cara? O que eu acho mais difícil é começar. Eu acho que tudo vira hábito, né? Mas começar que é o osso, né? É que nem como eu falo de eu não colocar açúcar no café. Começa, pô, tenta, vai fazendo. Daqui a pouco você não quer mais. Mas o difícil é começar, né? Mas o que você enxerga, assim, nos diferentes públicos? Que eu imagino que você conversa com molecada, com empresários, com pessoas que estão engajadas na causa. Enfim, o que mais é difícil, assim, nesse tema, assim? Tem gente que já sai de casa dizendo não para tudo, né? Não, é difícil, não dá, não, eu não quero, não, eu não vou fazer, não vai dar trabalho, vai ser caro. Então, eu acho que o primeiro de tudo é a gente ser um pouco de cabeça aberta, né? E tem muita gente assim, né? Tem muita gente que está disposta a movimentar, a fazer diferente. Então, ser humano, né? Para tudo, assim. Tem gente que vai apoiar de cara, tem gente que vai ficar um pouco mais reativo, né? Tem gente que já vai fazer sentido. Por exemplo, tem pessoas que vão pela questão ambiental. Tem pessoas que vão se engajar com a sustentabilidade pela questão social. Outro porque daqui a pouco lá na frente ele vai lucrar mais, né? Então, assim, tem toda essa magia, né? Digamos assim, do ser humano, né? Eu vejo de 10 anos para cá em Joinville para hoje, as pessoas já se relacionam e entendem que é uma coisa mais necessária. Temos muitos desafios ainda, muitas barreiras ainda para superar, né? Mas as pessoas estão um pouco mais conscientes porque também a gente está tendo um trabalho de influencers, né? A gente tem pessoas da Globo que estão falando de compostagem, não é só lá o Arthur e a Thaisa no movimento Lixo Zero, né? Tem gente famosa fazendo. Tem a questão, por exemplo, da alimentação também, que é outra coisa que a gente está sempre se policiando por uma questão de saúde, questão de acesso, né? Como que é produzido os nossos alimentos hoje. Então tá todo mundo olhando, né? E claro, são hábitos, como tu falou. Hoje, eu colocar tudo dentro de um saco de lixo preto e botar na frente de casa é uma rotina. A partir do momento que eu quero separar em recicláveis, não recicláveis e os resíduos orgânicos para compostagem, eu vou ter que criar uma outra rotina. Eu vou ter que parar, eu vou ter que ver onde vai ficar a nova lixeira, eu vou ter que conversar com a pessoa que mora comigo, com a minha família, vai ser assim agora, eu vou ter que olhar que dia que passa a coleta seletiva. Então tem esse começo que dá eu não diria trabalho, mas tem que ter esse engajamento e depois vira rotina,
né? É o jeito como você começa a fazer as coisas, né? É eu de criança. Ninguém falou que jogar a casca de lixo na horta ia gerar adubo, ia evitar emissão de carbono. Não. Minha mãe fazia e eu fiz e tá aí até hoje, sabe? Então hoje, eu jogar uma casca de banana junto com o lixo do banheiro, não lembro quando foi. Nem sei se eu fiz isso. Devo ter feito um dia. Eu não sei se faria muito sentido também levar uma banana pro banheiro, mas... Mas assim, o lixo da pia de muita gente vai ser misturado com o lixo do banheiro, vai botar tudo no mesmo saco e a vai galera lá. do apartamento. É isso que eu tô, sabe? Ah, tá. Pensei que falei, pô, esse cara vai... Aí no banheiro já leva a banana, vai comendo, aproveitar tempo, pô, né? Mas eu entendi o que você tá falando. Né? Mas você... Nesse sentido, você falou, vamos pensar que o cara vai fazer essa rotina que você falou. O cara vai fazer a compostagem do lixo orgânico, ele vai separar o que é reciclável e o que não se recicla, né? Ele precisa ter uma infraestrutura para isso, né? Não. Tá, então vai. Fala para mim como que é. Qualquer pessoa pode ser lixo zero. Então vai. Olha só. É teu medo de brilhar, Arthur. Resíduo não reciclável. Banheiro, fralda descartável, absorvente feminino, preservativo, durex, chiclete. Isso é 10% do que a gente gera. Certo. Isso vai para um aterro sanitário. 2, 3 vezes por semana passa na frente da nossa casa esse tipo de coleta. Né? Que é o que fede, galera, geralmente. É, o que fede. O que não recicla e não vira adubo. O segundo resíduo são os recicláveis. Latinha, plástico, vidro, alumínio. E tem que ser limpo, Arthur. Tem que ser limpo, porque lá na cooperativa tem a Dona Maria e o seu José que vão botar a mão no nosso resíduo e separá-lo, né, em bags. Então, minimamente, isso tem que chegar higienizado. E isso passa uma vez por semana na frente da nossa casa. Já está na taxa de lixo. Saco de lixo pode ser um preto comprado, pode ser uma caixa de papelão do supermercado. Até agora, custo zero. E o terceiro, que é o resíduo orgânico, que é o resto de comida, que aí a gente transforma em adubo. Aí que tá, e aí? Aí que tá. A gente tem... quem mora em casa tem um terreninho, pode colocar isso na horta, colocou entre as verduras ali, o que planta ou a floreira, cobre de serragem, as minhocas vão comer aquilo ali. Temos isca pra peixe também, que já aproveitamos. Exatamente. Vai vir um monte de minhoca na horta, vai estar super adubada, o teu resíduo nem sai da porta de casa, tu resolve ali. Ah, mas eu moro em apartamento. Não, eu acho que esse problema é um problema urbano, né? Aí a compostagem só dá certo pra Thaísa lá, que ela mora com 100 mil alqueires de terra lá, dá pra fazer bastante compostagem. Claro que não, eu moro num apartamento. Mas isso, vamos pensar no Afegão Match, que é nós, então. Geminado, apartamento. Estúdio. Eu moro num estúdio, a minha... Quarto, sala, cozinha, tudo junto. Eu tenho um minhocário. Minhocário. São 3 caixas de 20 litros cada empilhada. Eu coloco o meu resíduo ali e cubro de serragem. Lá dentro tem minhoca, a minhoca come. O cocô da minhoca, o famoso humus, eu tiro, coloco na terra. Ah, mas para fazer essas caixas é caro. Não. 3 balde de manteiga, daqueles de 20 litros que pega na padaria de graça, já dá para fazer. Então, assim... a gente chama até de uma tecnologia social, né? Porque se qualquer um pode pegar um balde de margarina, claro, tem que ter uma furadeira. Se não tiver, pede pro vizinho, não precisa comprar a furadeira. Tá começando também. A dar trabalho, Arthur. Aquele sacanagem. Ah, Rafael, a gente não pode ser preguiçoso também, né? Tá, dá pra fazer com 3 baldes. E aí dá pra fazer com 3 baldes. Eu não vou explicar agora tudo, que senão vai dar uma Mas coloca aí, DI Minhocário no YouTube, aí vai aparecer. Oficina de compostagem no canal do YouTube da Águas de Joinville. Certo. Tem uma oficina lá nossa de 15 minutinhos, explica passo a passo como fazer. E ensina o processo também ali do dia a dia? Montar a composteira, né, o minhocário, e operacionalizar. Então, assim, e a gente perdeu isso. Mas né? esse humus, o que eu faço com isso aí mesmo, você falou? O humus é um adubo riquíssimo, né? Que daí Vendo, abre um negócio já. Pode vender, pode dar para vizinho, pode jogar na planta da... Diz que olha, você quer, vou ajudar você também aí de casa, que de repente tá com problema com teu vizinho, fala que é kombucha. Dá um litrão de humus, fala que é kombucha, fala, fiz pensando em você. Não, brincadeira, galera. Mas isso aí... A Thaís Amico trouxe aqui, o Rafael tá só me tirando. Mas assim, ó... Isso aí é uma coisa que as pessoas capitalizaram muito, né? Esse negócio do humus, né? Cara, pra tu começar o minhocário, aqui em Joinville a gente tem um acordo entre o Joinville e Lixo Zero. Quem quiser começar a compostar, a gente doa a matriz inicial de minhoca, porque elas se proliferam e tu não vai mais ter... Mas tem na internet, é R$70 um potinho com 100 minhocas, né? Tudo pode virar negócio. E aí... E o humus também.
Humus também. Tem gente que tem uma empresa que vende humus, né? Claro, não vai fazer dentro do apartamento uma fábrica de humus, mas você pode ser o fornecedor do jardim mais próximo. Pô. E aquela coisa, né? Onde é que vai colocar esse adubo pronto depois? O que mais a gente tem é canteiro público, árvores que precisam ser adubadas, né? Enfim, isso é a parte mais fácil, é distribuir o humus que sai da composteira. E nesse processo teu, você tá com quanto tempo, com quanto de... teu miocário gera quanto de adubo por tempo, assim, Cara, por mês, sei lá, como é que você fraciona isso? O resíduo orgânico, tem muita água, né? A casca de fruta, verdura tem muita água. Então, quando ele se decompõe, ele diminui muito do volume. Então, por exemplo, 30% do que tu coloca numa composteira vai ser o resultado do adubo. Então, se eu colocar 10 quilos... Então, você vai tirar mais líquido dali do que Exato, sólido. que é a última caixa do minhocário. E aí, lá no aterro sanitário, porque mistura com um monte de coisa, tem o chorume. Já ouviu falar de chorume? Com certeza, que é das coisas mais nojentas que existe. No minhocário, tu tem um biofertilizante, porque tu só colocou casca de frutas e verduras, serragem, e aquele líquido é precioso também. Então, ele te gera 2 tipos de adubo. O humus da minhoca, né, a parte sólida, e o líquido, que é esse biofertilizante. Então, a última caixa do minhocário é só para receber esse líquido da decomposição. E tu coloca uma torneirinha igual num... Exato. Num Tu já filtro viu um de água, minhocário, né? Tu tá sabendo. Tu tá claro sabendo. Claro que já. Mas aí você gera quanto, assim, tipo, por mês? Eu não sei qual. Bem tranquilo. De quanto tempo você tem que fazer essa manutenção ali, tirar o líquido? Cara, é coisa de mensal. E olha lá, pô. É muito tranquilo. Uma rotina muito tranquilo. Eu tenho a lixeirinha na pia, um pote de sorvete, que aí coloca ali, né, sem sacolinha. Colocou os resíduos, eu viro na composteira, cubro de serragem, lavo o pote, acabou. Não tem o lixinho na pia com formiguinha vindo, e aí eu tenho que comprar coisa para espantar as formigas. E o cheiro? Zero. Não tem cheiro. Não tem cheiro. Não tem cheiro porque a gente coloca serragem em cima. Então colocou... Nem cheiro de serragem. Cheiro de serragem também cheira. Sim, né? O olfato que a gente tenha pro resto da vida, né? Sentir o cheiro das coisas. O cheiro, o maior odor que vai dar ali é um odor tipo de terra, no máximo. Não, é a mesma coisa se o cara tivesse um vaso, uma samambaia em casa, talvez. Pode ser. Que acabou de molhar, porque senão não cheira também. Mas entendi. Porque eu tô procurando os problemas pra você. As desculpas que você vai dar, eu tô tentando eliminar todas elas. Né? Tô gostando, verdade. Eu tô te dando ferramentas pra vocês acabarem com as desculpas. Porque senão eu não pergunto, depois eles falam assim, mas não vou fazer porque eu pensei que vai ficar fedendo ali no canto de casa, vai dar trabalho, toda semana tem que ir lá esvaziar o líquido. Enfim, agora vocês não tem mais desculpa, gente. Não fede, muito pouco que você precisa tirar lá, uma vez por mês, pelo amor de Deus. Se você tem cachorro, dá muito mais trabalho com a composteira. Tem gente que composta cocô de cachorro, tá? Daí já acho vacilo. A Cileia tá nos ouvindo agora. Mas daí tem que ser lá no sítio, não tem como. Não, é na composteira tá também. Brincando, cara. Corajosa também achei. E já vi o composto, fica maravilhoso. Não, deve ser bom mesmo. Das iniciativas que você viu aí, nesses processos aí, porque a galera vai sendo criativo, como você falou. Um minhocário, uma composteira. Você vai provavelmente numa loja que vende produtos aí para jardim e tudo mais, que você vai comprar teu ancinho, teu regador, adubo, lasca de pinos, enfim. Você vai achar lá, de repente, lá uma composteira feita do mais puro material orgânico, bonitinha, com design, coisa linda, impressa em 3D. Talvez tenha para você comprar, mas aí os caras têm um monte de coisas que já são reciclar, né? Já tipo o balde de margarina da padaria já tá sendo reciclado, já tá dando um novo significado para aquilo, né? Dessas iniciativas dos caras ressignificar coisas assim, pode ser coisas pequenas assim do dia a dia, ou pode ser uma coisa muito grande que você já viu, porque você tá muito mais imerso nisso, né? Você tá vendo primeiro, talvez, as iniciativas, a ideia de fazer um catavento com garrafa PET, sei lá. Qual foi das ideias mais loucas, assim, uma coisa que você falou assim, cara, os caras conseguiram fazer isso reaproveitando isso. O que você já viu de muito que você lembra, assim? Não precisa ser pode ser mais que um também, se você lembrar. Então, tem um artista plástico aqui em Joinville, o Fábio Basso, que ele pega vários componentes também, mais dessa cara mais de eletrônicos e tal, e ele transforma em robôs. E ficam lindos. Mas tem monumento. Ele é uma coisa mais uma peça, uma obra de arte, legal. Assim, nesse sentido, né? Agora, tu falando, eu fiquei pensando, assim, o que tem dessa questão da reutilização, né? Não, porque esse aí do compostagem eu já achei legal, porque o cara tá dando um novo rumo ali pra aquele balde. Pegou os balde ali e já conseguiu fazer um negócio. É muita criatividade de cada um, né? Às vezes, sei lá,
tu tens alguma coisa em casa que tu mesmo produz várias vezes, sei lá, cápsula de café. Uhum. Tem gente que faz a árvore de Natal de cápsula de café e fica a coisa mais linda, Uhum. né? Então, assim, tem várias coisas que a gente Lá em gera. Curitiba eu vi os caras vendendo muda de suculenta em cápsula de café. Olha só, tem esses dias um artista lá de Florianópolis me falou que um dia ele fez uma saia da ala das baianas no carnaval com o plástico, com aquele papel laminado do café. Sabe quando abre o café, tem a caixa, daí depois tem ele embalado a vácuo, assim, numa coisa Sim, meio sim. dourada? Aham. Imagina, aquele material é lindo, né? Ele é todo dourado, metalizado. Ele fez uma saia da ala das baianas com aquilo. Eu fiquei imaginando. Eu reciclaria isso ou não reciclaria? Eu não sei se esse material recicla, viu? Eu também não sei, porque sempre que eu vejo coisa metálica eu fico bem na dúvida, assim, porque tem plástico e metal ali, né, talvez, né? Ou algum tipo de alumínio, sei lá. Sabe qual é a dica quando a gente não sabe? Se é um resíduo seco, tá limpo, e eu não tenho certeza se recicla, manda igual. Porque, por exemplo, Pra reciclagem. manda pra cooperativa. Uhum. Porque, assim, aqui em Joinville a gente tem 100% a reciclagem do isopor, porque temos uma recicladora de isopor em Joinville. Uhum. Lá no interior, que onde não tem acesso, talvez lá não recicle por questão de viabilidade econômica, transportar e tudo mais. Uhum. Então, assim, na dúvida, manda, né? O pacote de salgadinho, ele é laminado por dentro, tem tinta e tudo mais. Isso precisa acumular muito para a cooperativa conseguir vender. Às vezes eles fazem estoque para quando um dia tiver a comercialização, comercializar. Então, na dúvida, manda. Uhum. Limpo, né? Uhum. Sempre limpo. Porque a cooperativa também vai ter que jogar lixo fora também, e vai, tipo, provavelmente eles também vão filtrar, tipo, isso aqui não tem como reciclar. Ainda tem gente Aterro. que não sabe o dia da coleta seletiva, coloca o lixo do banheiro no dia errado e chega na cooperativa, né? Tem caso de chegar cachorro morto, fralda descartável. Não, uma cachorro tristeza. morto a galera se passou daí. Tem, é um relato de cooperativa aqui de Joinville e cerca de 30% do que chega lá é resíduo não reciclável. Aí eles têm que tirar da triagem, provavelmente coisa melecada, né? Aí separa, daí ambiental tem que voltar lá, pegar e levar para aterro. Uhum. Tem muito custo. Beleza, você falou de logístico. 30% do que chega lá não é reciclável. E se fosse no aterro? Quantos por cento do que tem no aterro é reciclável? Cara, hoje o aterro sanitário, ele recebe cerca de 90% de todo o resíduo da cidade, né? E assim, o que deveria ir para aterro sanitário é apenas 10 do total, né? Porque 50% do que a gente gera em casa é reciclável, 40% é resto de comida que vira em adubo e só 10% é lixinho de banheiro, coisinha ou Certo. outra. Então, só 10 devia ir para o aterro e hoje está indo 90 de todo o resíduo que a cidade produz, Uhum. né? Então, assim, a gente só tem que virar essa coisa. Nossa, do outro lado o negócio. É do outro lado. Esse é o nosso desafio. Para tu ser lixo zero, tu pode enviar até 10% de tudo que tu gera para o aterro sanitário. Uhum. Uma escola, por exemplo, 100%, 10 pode ir pro aterro, 90 tu tem que desviar de aterro. Isso é ser lixo zero. Uhum. Fora as ações de não geração, né? Uhum. Corta o copinho Diminui o consumo, descartável, corta o uso de canudinho, né? Troca por caneca reutilizável. O Então, que faz do... Eu falei pra isso pra Thaís, eu acho, não sei se eu falei no ar, cara. Disso a gente falou depois. Do canudinho de papel embalado em plástico, o que você acha disso aí? o que é embalado em plástico? O canudinho de papel, uma ótima iniciativa. Cara. Embalado num pacote de plástico. Aí vocês têm que decidir o que vocês querem. Vocês querem salvar o planeta ou vocês querem ficar fazendo propaganda, pô? Tem a coisa da questão da higiene, né? Na pandemia isso também veio mais forte, assim. Tem algumas coisas que fazem sentido. Uma coisa que não faz sentido é o mercado descascar a tua tangerina e colocar num plástico filme. Isso é a coisa... Mas você tá falando sobre o lixo ainda? É, Mas vou te falar, você que não tem coragem de descascar uma porcã, você não sei se tá preparado pra essa vida aí. Eu não sei, eu vou falar pra você, é muito mais difícil que descascar uma tangerina viver, tá? Eu vou falar pra você. Cara, eu vejo aquilo lá, me dá... eu fico pensando quem consome. Mas eu nem tô pensando no lixo, eu tô pensando só no quem é o cidadão incapaz de descascar uma tangerina. Que unha de cristal é essa que não pode... Sabe qual é a desculpa e que faz todo sentido? Tem pessoas com deficiência motora, né? Que tem uma questão... Mas são fera, tá? Já entrevistei aqui. Então... Descasca laranja na faca, pô. Então, a desculpa é, precisamos ter isso por questão de acessibilidade. Tá tudo certo. Mas só dá Enzo comprando. Mas eu, Arthur, ir lá comprar, né, que eu tenho habilidades manuais, consigo descascar uma fruta porque é prático, nananã,
Cara, é preguiça, né? É, muito. Então, assim, a fruta ela já tem a embalagem dela, que ela que é a casca, e isso vai virar adubo. Então, tu descascar isso, gerar um resíduo, gerar outro, né? Para não ficar com a mão fedida entre aspas, né? Tem as pessoas que precisam de um suporte, que se fosse para elas descascarem sozinha, seria mais fácil, tá tudo certo. Mas assim, né? Nós chegamos num ponto, gente, onde as pessoas que não têm condição física, motora de descascar uma tangerina, é mais fácil para ela ir lá e comprar uma tangerina descascada no mercado, embalado num troço que não devia estar embalado, do que pedir ajuda para a pessoa do lado, né? Porque a sociedade tá tão doente de não saber cuidar do lixo, de não ter empatia pelos outros, de perguntar, irmão, você não quer uma ajuda para descascar isso? Eu posso te ajudar, pô. Né? Porque se tem... Na história que tem placa, né? Se tem placa, tem história. Isso deve ter muita história para ter aquela fruta descascada lá na prateleira, né, cara? Deve ter muita história. Eu queria te perguntar nessas... De falar de empresa, Arthur... De empresa que você vai lá fazer consultoria com a Rastro e tudo mais, o que tem interesse, que às vezes nem fecha com vocês, tudo mais. O que é mais difícil, cara? Tem gente assim que tá pelo like, porque é bonito falar que eu tenho preocupação ambiental, quer ter o selinho verde só, e tem que explicar pro cara que aquilo é importante, aquilo não é sobre o selo, sobre o reconhecimento, é sobre consciência, é sobre uma coisa que vai passar da durabilidade da vida desse cara, né? Tipo assim, é uma coisa que é eterna, né, cara? A natureza, enfim, o meio ambiente e tudo mais. Tem esse desafio de ter que explicar para as pessoas que estão, às vezes, querendo te contratar, mas que não tem de fato a consciência, tá pensando mais no selinho verde chega muito... Claro, Fala de um jeito que você não vai se queimar com... Não, bem tranquilo. O lance é, por exemplo, eu querer receber uma medalha e não querer treinar. Certo. Né? Então é mais ou menos por aí. Então tem gente que chega muito com a ideia, vamos fazer uma ação assim, vamos plantar umas árvores, pintar aqui de verde, tá tudo... Não, é muito mais profundo. Né? Então por isso que tem investimento, por isso que tem horas de engenheiro, de jornalista, de uma equipe inteira pensando no projeto, de engajar toda ações, né? engajar toda a empresa, às vezes estourar para a comunidade, para os familiares. Então, assim, tem sim, né, natural, pessoas que vêm, porque eu quero esse selo, porque nananã. Mas aí quando a gente começa a falar todo o processo que é para receber uma certificação ou para chegar, né, num lugar de ser mais sustentável, de estar mais conectado, a pessoa, vai dar muito trabalho, vai dar muito... A mesma coisa com postagem em casa, né? Então, tem isso nas empresas também. Mas tem empresas que já chegam com sangue no zóio, assim, porque querem, sabem da real necessidade e estão dispostos a botar isso na estratégia. Por isso que, às vezes, a sustentabilidade, ela tá lá no meio ambiente, mas, às vezes, ela tá muito mais na estratégia da gestão geral, um CEO comprando essa ideia, um diretor de marketing, porque é marketing que dá essa diretriz do mercado, do que propriamente dito alguém lá do meio ambiente. E mais além, o ideal é termos um setor de sustentabilidade dentro da empresa, porque a sustentabilidade ela conversa com o RH, ela conversa com o meio ambiente, ela conversa com o financeiro, ela conversa com a comunicação. Então, ter esse setor de ESG, de sustentabilidade, responsabilidade socioambiental, N nomes que dá para ter, é muito importante. Se não tem esse setor, criar um comitê, né? Um comitê que trabalhe isso e que tenha uma pessoa de cada área. A gente sempre vem com essa estratégia. Não consigo contratar uma coordenação de sustentabilidade agora por N motivos. Então a gente fala, beleza, então tu vai pegar um de cada setor e a gente vai fazer a estratégia junto com eles. Porque tem que fazer muito sentido para todo mundo, né? Ela é muito transversal, ela não é de cima para baixo, ela não é de baixo para cima, ela é aqui, né? Horizontalizada e vai pegar todo mundo. É que quando você fala assim desse, você vai pensar numa... Eu vou usar o Whirlpool, que você já usou como a Embraco, enfim, Tupi, essas empresas são muito grandes, né? E você pensar em trazer essa política para dentro da empresa é muito setor, é muito grande. Cada setor é um setor, gera um lixo diferente, tem um fluxo diferente, tem uma vida diferente dentro de cada setor, né? Tem uma liderança diferente dentro de cada setor. É realmente muito, muito complexo de fazer mesmo, né? Às vezes até o CEO, o diretor, vai falar assim, cara, vamos fazer, vamos mudar, mas aí a aplicação disso aí não é uma coisa tão simples também, né?
Porque é o que você falou, cara, não é só... Agora tem lixeira para você separar o negócio, né? Tem toda uma educação, ver se todo mundo tá entendendo mesmo. E se o cara tá replicando aquilo em casa também, né? Porque dentro da empresa é fácil, né? Você tá lá 6, 7 horinhas, você tem pouco contato com o lixo. Mas na tua casa gera lixo o tempo todo, né? Então, pra também saber se o cara tá conseguindo levar aquilo pra vida dele, se realmente tá sendo... Cara, é bem complexo, né? Vai se tornar DNA da empresa, cultura da empresa, né? Então, assim, chegou lá o Rafael, novo contratado. Tu vai aprender a história da empresa, o que teu setor faz, tu vai, né? N informações. Uma delas vai ser os procedimentos de sustentabilidade. Né? Aqui a gente tem um programa uma política de voluntariado, a gente tem isso dentro da gestão de resíduos, aqui a gente tem uma política de contratação de pessoas com deficiência, negros, mulheres em cargo de liderança, tem uma política de diversidade. Então, isso tudo é um guarda-chuva da sustentabilidade, né? E hoje, né, até dando um passo mais à frente, já tem o conceito da regeneração, que aí já está deixando a sustentabilidade, né? Já é um conceito pós-sustentabilidade, porque assim, eu tenho que, além de dar sustentabilidade, eu tenho que regenerar aquilo que eu já deixei meio capenga para trás, né? Então, assim, hoje tem 3 pilares dentro, assim, que é muito importante a gente falar. É a regeneração, a preservação e o financiamento. Regenerar aquilo que já foi usado, destruído. Plante uma árvore. Pode ser. Acho que plantar uma árvore é muito bonito. Adote um panda, Japão. Lá. Adote um koala da Austrália. Então, regenerar aquilo que né, foi destruído, aquilo que a gente pode... Não, mas dá exemplo. Plantar uma árvore não é o suficiente. O que mais que dá pra fazer? Uma árvore é muito pouquinho. Não, mas uma árvore pra cada cápsula de café que você fabricou é bastante árvore. Oh, é legal. Mas legal. assim, digo assim, o que mais que tem de iniciativa? Pensando em regenerar, porque eu nunca parei pra pensar nisso. Regeneração é todo um ecossistema, né? De regenerar as coisas. Eu digo, né? plantar uma árvore é fácil. Plantar uma lagoa é mais difícil. O que mais que dá pra fazer? Sabe? Alguma coisa prática, assim? Tipo uma empresa grande, quisesse pagar uma dívida passada aí de consumo, enfim, de destruir, enfim, o meio ambiente. O que faz, cara? Porque é difícil recuperar ecossistemas, né, cara? Sim, um exemplo clássico. Bioma inteiro, Um exemplo clássico é de um estudo que, enfim, uma empresa que faz capacete de moto para moto. O que essa empresa vai fazer, né? E aí o produto entregar, além da proteção da cabeça do usuário, entregar uma regeneração a mais. Por que não coloca um filtro aqui em cima e o ar que passar por ali vai ser limpo? Tudo uma viajada aqui. Ah, tá. Eu sei que isso já existia. Alô, startups. Pessoal... Não, mas tu entende o que é a regeneração? É tu entregar um a mais do que o teu produto já entrega. Um plus agora. Capacetes com placas de energia solar aí ia ser sensacional. Quem não pensou nisso ainda também, 2% pro pai aqui, fazendo favor. Às vezes eu fico imaginando academia. Tá lá puxando um monte de ferro. É uma força que tu faz. Tem uma usina... Cara, se gerasse energia ali que tá conectado com os cabos... Não sei, tá ligado? É uma Carregasse alguma coisa, né? Tu tem que analisar cada negócio, estudar profundamente aquilo tudo, ir atrás de teorias, né? Enfim. Mas deve ter um monte de iniciativa, né? Que a gente tá do outro lado do planeta, talvez o lado mais lento do planeta de executar coisa, né? Sim, é um oceano azul, né? A questão da preservação, né? Preservar o que a gente tem, então daí... Dessa parte pra frente acho mais fácil. Preservar já começa, tipo, isso, até a preservação está muito mais conectada com políticas públicas do que necessariamente no negócio. Os negócios podem adotar fornecedores que preservam e tem toda uma cadeia de suprimentos, né? O meu fornecedor desse microfone, como é que foi a extração? Isso tudo, né? Tem esse pensamento. E a questão de financiar. Financiar é o que a gente mais tem de poder como ser humano. Eu decido onde eu coloco o meu dinheiro. Né? Então, eu tô financiando uma coisa bacana, uma coisa mais ou menos, ou uma coisa terrível. Né? Então, o tal do consumo consciente. Né? Pô, eu tô pensando... Hoje eu vou comprar essa fruta aqui, tá R$1 mais caro, 2 o quilo, mas essa banana não vai veneno. Certo. Não vai agrotóxico, é uma banana orgânica. Pô, quem tá ganhando? Eu, com a minha saúde, em primeiro lugar. O meio ambiente, porque não está contaminando, o agricultor, que não está exposto a esse químico. Então,
o financiar é muito poderoso, Uhum. né? Então, assim, o que que eu consumo diz muito do que eu acredito, do que eu quero que dê certo no planeta, enfim. Isso é muito individual, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui, mas é só entre nós, pessoal. Aí agora vocês. Vamos fazer outra coisa, vamos lavar a louça, que é uma pergunta só entre eu e o Arthur aqui. Vocês não precisam saber. Arthur, me diz uma coisa: tem empresa muito hipócrita aí, cara? Muito. Pensando no. Não precisa falar o nome de uma marca, tá? Não precisa falar da Coca-Cola, sei lá. Mas é marca muito grande, mundial, talvez, assim, que paga de muito sustentável, assim, mas peca no básico, assim, que, sabe? Desde a produção do produto até a embalagem do produto e tudo mais. Mas, em compensação, financia um marketing muito bom, um marketing verde, um marketing bonito, uma coisa, né? Às vezes plantou um estado de árvore aí já, Uhum. né? Mas que faz de mal para a humanidade não tá na Bíblia. Você conhece empresas assim, você analisando um pouco mais criticamente, porque você tem um olhar diferente do nosso, assim, né? Eu acredito sobre tudo, assim, você olha para aquilo, eu olho para um copo, eu olho para um copo. Você olha para um copo, você pensa no que dá para fazer com aquilo e de onde veio aquilo, né? E se precisava daquilo. Eu já não, a conta que eu já não fiz, o que o Arthur vai fazer. Você olha para empresas assim, existem empresas mundiais que são muito boas assim no marketing, assim, parece que elas são, nossa, muito sustentáveis, conscientes, ecologicamente, mas elas estão pecando assim nesse ciclo que você falou. Uhum. Então, tem o famoso greenwashing, né? Que é a lavagem verde aí. O pessoal finge que está sendo eco, coloca uma campanha e aí a comunicação também tem que ser muito cuidada, né? Porque às vezes comunica uma coisa, mas lá nos bastidores a coisa é feita totalmente diferente, né? Então esse greenwashing que é o que a gente combate. Inclusive tem clientes que vêm, clientes não, né? Parceiros, empresas que tu olha que vem com uma ideia daí te fala, não tá tão aprofundado, como eu falei antes, que é uma coisa mais superficial. Então, tem, né? E assim, Tem grande. tu citou o caso da Coca-Cola. A Coca-Cola é a maior produtora, é a empresa que mais coloca embalagens plásticas no mundo, né? No mercado, e aí esses PETs, esses plásticos todos vão para diversos cantos do planeta, não só por responsabilidade da empresa, mas também do consumidor, que aí a gente tem que trazer também um pouquinho a responsabilidade pra gente, porque fica sempre no vizinho, né? Então, trazer, a Coca-Cola é responsável, colocou no mercado, mas também se eu, como consumidor, não botar ela num novo ciclo, como que a Coca-Cola vai garantir que essa PET saia da minha casa e vá para uma reciclagem se eu não fizer a minha parte, né? Então, e tem negócios que a gente já olha e fala assim, meu, isso é tão anos 60, tão antigo, né? Tem pessoas e cabeças que a gente olha e fala assim, meu, isso aqui tá meio obsoleto já, né? Mas é toda uma construção. Nada muda, uma sociedade não muda do dia pra noite, né? Ainda mais que nós estamos num déficit violento aí, pelo que você explicou aí. Tem bastante coisa pra gente fazer, assim. Tem bastante coisa. Inclusive, o Brasil, hoje, em termos de gestão de resíduos, tem várias iniciativas super bacanas, mas a gente, como país, não recicla nem 10% de tudo que a gente gera. Tem lixão ainda em funcionamento no Brasil, que não é nem um aterro sanitário, né? Então... A Thay trouxe para mim alguns números do último ano aí, de 2022, das ações de vocês, da Semana Lixo Zero e das toneladas de lixo que vocês tiraram aí, é loucura, né, cara? Imagina, a gente em 10 dias de evento, né, e com... Beleza, tinha lá 200, 400 voluntários. 200 ou 400? Eram 400, né? 400 voluntários da semana inteira, nem todos participando das ações de mutirão de limpeza, mas foi 40 toneladas de lixo retiradas das ruas de Joinville. E assim, Joinville é uma cidade limpa? É uma cidade limpa, mas limpa aspas, porque tem um sistema fazendo a limpeza, mas quando tu olha na minúcia, quando tu vai num mangue, numa Baía da Babitonga, a gente já tirou até geladeira do mangue. Tá com cara, que é loucura. Então, assim, daí tu fala, cara, quem é que tem terrenos baldios, né? O que mais a gente vê, o caminho que vai lá pro aterro sanitário, o pessoal joga, descarta ali. Então, assim, é difícil, né? Às vezes a gente fica olhando, o poder público, as empresas, mas, é o primário, né? Às vezes a galera não ajuda, sabe? A gente falou lá no começo, você falou que nos anos 90, nos anos 2000, não se falava muito sobre isso, né? Eu ouvi falar muito. Participei de concurso de desenho, de redação e poesia sobre meio ambiente, porque meio que isso mesmo, as empresas de água, de saneamento já estavam adotando essas políticas e tentando engajar a molecada. Eu já estava no 8º ano pra frente. Aqui em Joinville? Não, lá no interior do Paraná. Ah, tá.
E eu vi esse movimento só aumentar, cara, assim, quando eu tava no ensino médio, vendo tipo, meus priminhos, assim, muito mais engajados até que eu, assim, mais chato, né, porque crianças é um baita fiscal, né, de falar, não joga, pode jogar isso aí, não sei o quê, você tem que lavar, você tem que reciclar, e não sei o quê, ou fazer brinquedo porque na escola eles faziam umas oficininhas e faziam brinquedo com caixa de leite, coisa e tal, assim. E eu vejo que isso aumentou muito, né, mas ao mesmo tempo parece que a molecada chega num patamar ali da vida, dos seus 20 anos, e você esquece, vira a rotina, fazer o que todo mundo faz. Porque se faz 20 anos que eu saí da escola, mais ou menos isso aí, dessa época, né? Se faz 20 anos que tem sido falado sobre isso, talvez com mais conhecimento, com mais projetos, mais ideias, mais bons exemplos para dar, mais alternativas. Como você falou, hoje tem uma coleta seletiva, uma coisa não é tão antiga e acessível a todo mundo como é hoje. Por que não melhorou, né? Por que não tem melhorado tanto assim? Por que a gente não sente que melhorou? Por que a gente não percebe que melhorou? Por que ainda parece que é um tema... Parece que a gente está falando como se eu tivesse... Quando eu falo sobre o assunto, com as pessoas que estão envolvidas, parece que eu tô lá na escola ouvindo as pessoas falar sobre isso, sabe? É tipo aquecimento global. Mas, pô, a gente já tá ouvindo falar tanto tempo, mas não esfriou 1 grau o negócio. A gente não conseguiu esfriar, não conseguiu frear, pelo menos, o aquecimento. Você tem alguma resposta para isso, cara? De por que parece que a gente tá fazendo moonwalk, a gente não tá andando para frente? Tem uma coisa que parece que essa nunca é minha responsabilidade, né? Na nossa história, né, encurtando aqui, a gente jogava, né, as cascas de fruto que a gente caçava, jogava no chão. Aí depois a gente inventou lá o fogo, começou a queimar. Aí depois vieram os escravos, que daí cuidavam da limpeza. Aí depois tinha a empregada, daí tinha a mãe, daí tinha a zeladora da escola. Aí tem a pessoal da limpeza da empresa. Nunca é o Arthur que tem que cuidar do lixo. Sempre tem alguém cuidando, né? Então esse senso de responsabilidade não foi criado. Dentro das empresas tem, você é o gerador, você resolve o seu problema, né? O gerou, tu tem que dar um jeito. Mas individualmente falando, não tem esse senso, né? Pô, comprei lá um copo descartável, usei um copo descartável, uma sacolinha, uma embalagem. Eu jogo em qualquer canto, amanhã passo o caminhão, prefeitura que se vire. Então falta esse senso de responsabilidade compartilhada. A própria Política Nacional de Resíduos Sólidos fala isso. A responsabilidade é compartilhada, não é só do governo, só da indústria, né? Ela é de todos. O destinado é parte do ter sido separado já, muita mão para fazer dar certo a reciclagem, né? A compostagem e tantas outras coisas. Então eu acho que o que mais falta é esse senso de responsabilidade. 2, as pessoas, empresas, instituições entenderem que é um trabalho que é remunerado. Na educação ambiental, a pessoa estuda para fazer. Um consultor, ele estuda para entregar aquilo, então ele precisa ser remunerado. Ainda chama lá o Arthur para um voluntariado. Eu amo fazer voluntariado, estou sempre disposto, qualquer escola pública eu estou indo, de coração aberto. Mas tem gente em empresas grandes, né, com N condições. Não as nossas famosas aqui de Joinville, todas são muito corretas, mas assim, o próprio comércio às vezes, vem aqui dar uma palestra, o valor é X, oferecem 1/3 daquilo. Então assim, esse reconhecimento com quem trabalha também é bem importante, né? Que isso já demonstra que não tá levando tão a sério o negócio. Exato. Então assim, fica na filantropia, é meio ambiente, na semana do meio ambiente a gente faz uma palestra, é isso, no junho do ano que vem eu vejo de novo o que eu faço. E a tia da limpeza lá, ralando o zelador junto para dar conta, tirar lixo e, né, a galera correndo atrás do caminhão e fazendo a coisa acontecer. Então, esse senso de responsabilidade eu acho que falta, né, para dar essa virada de chave, até em questões de economia de água, de qualquer outro assunto também, né, de ser antirracista, um monte de coisa a gente tem que fazer junto, né, não é só alguém específico da sociedade. Então... tem isso tudo, assim, e essa coisa de valorizar o profissional da área. Isso é muito importante. Porque esse cara vai levar conhecimento, vai levar estratégia também, né? O cara tem que pensar nisso, né? Porque, na verdade, assim, tudo que você precisa saber sobre o assunto, você dá um Google aí, pô. Tá aí, deve ter um zilhão de vídeo falando sobre isso, artigo científico escrito por um acadêmico falando sobre isso. Tem, países aí que já são muito bem... nota 10 aí, ou pelo menos nota 9 em sustentabilidade, em lixo zero e tudo mais.
vai pesquisar, pô, tu consegue. Agora, como é que tu aplica isso na tua empresa? Como é que você adapta essa necessidade, essa consciência para tua equipe, para tua empresa? Aí você precisa de um profissional. Aí você precisa de um profissional e tu quer que o cara seja voluntário, aí você também não tá se ajudando, né? Aí vai ficar nesse esquema sempre, assim, mas a empresa lá grande faz. Também sou eu que vou, é por causa de eu não reciclar que o mundo vai acabar, né? 10 empresas no mesmo bairro pensar assim, já tem bastante lixo já, né? Arthur, eu tenho uma pergunta pra você que eu não sei se alguém já te fez, eu não sei se você já parou pra pensar nisso. Ai, meu Deus. Já vou encaminhando pra nossa reta final aqui, que é pra... Esse vídeo vai chegar, esse podcast vai chegar em 99% da população mundial aqui. Vai ser traduzido para vários idiomas, vai ser legendado esse vídeo aqui. E esse final de semana vai ser uma explosão na cabeça das pessoas. Segunda-feira começa uma nova vida. O mundo reciclando tudo, fazendo compostagem. Vai ter uma compostagem em cada casa do Brasil aí e tudo mais. Você vai no cachoeiro ali, você vai enxergar carpas laranjas. Tô mentalizando isso tudo, tá? O que o Arthur vai fazer da vida, Arthur? O que você quer? Se você não tivesse que estar lutando por um futuro que talvez você não vai tocar, talvez a próxima geração vai começar a tocar, o que você gostaria de estar fazendo, cara? Se tudo isso acontecer, aí eu viro agricultor. Aí as pessoas vão ter que continuar comendo, né? Então daí eu vou começar a plantar, tudo sem veneno, tudo orgânico. Aí já que não tem mais que resolver o problema do lixo, né? A gente vai pra alimentação, que daí todo mundo tem que continuar comendo. O menino, esse menino da beira, esse menino do litoral aí, da beira do mar, você ia pro mato? Você ia achar um sítiozinho ou você ia colocar um sítio lá em Itajaí? Então, eu tenho uns amigos que já estão nessa ideia, assim, um sítio praia, sabe? Aquele sonho de eu consumo. penso nisso aí. Assim. Eu penso nisso. Mas eu não sei. Um cavalo é uma vara de pescar. Eu sempre gostei muito da terra, sempre plantei em casa, aquela coisa bem urbano, né? Cidade, mas jeito que dá. sempre tinham lá um jardim, uma hortinha. E eu não sei se eu romantizo muito também, porque tem que ter esse cuidado, porque a vida no campo não é nada fácil, né? Produzir alimento, dá uma chuva, acaba tudo, dá uma seca, acaba tudo. Não, viver disso é caótico, é cara. paulada. Mas é uma coisa que eu acho que a gente tem que cada vez valorizar mais, e aí não sei nem se um dia eu estarei nesse lugar, mas as pessoas que plantam a nossa comida, sabe? Porque a gente tem um prato de comida, sei lá, com 6 tipos de cores ali. Cara, é um trabalho danado. Às vezes a gente vai plantar um alface em casa, que é uma coisa de 30 dias, não requer tanto, né? Já é uma luta. Daí eu fico pensando grão, os tubérculos, batatas, enfim, toda essa... E a gente come pelo menos 3 vezes por dia, né? Tem gente que não tem acesso. E o clima do mundo tá bem facinho do cara conseguir saber o que vai acontecer, né? Exatamente. Então, assim, é uma profissão que eu... Assim, agricultores e agricultoras, principalmente da agricultura familiar e, se possível, orgânicos, assim, é uma profissão que eu tiro o meu chapéu, assim. Eu acho que tem que ser muito valorizado, e se um dia, né, for para ser um profissional dessa área também. Infelizmente, a triste notícia é que não vai ser segunda-feira que isso vai acontecer, infelizmente. Mas se você pudesse deixar um último recado, Arthur, para que a gente desse um passo a mais na direção disso, assim, disso acontecer e de você poder, de repente, ter teu sítiozinho, pelo menos de final de semana, né? Eu acho que essa luta vai longe ainda, mas pelo menos de final de semana, que mensagem você gostaria de deixar para todo mundo, cara? A molecada que vai estar assistindo com o pai e com a mãe isso aqui, pra galera que é empresária, a gente tem uma galera que é da comunicação também, que nos acompanha. Que recado você gostaria de deixar para essas pessoas? Legal. Bom, eu acho que a gente tem que entender que nós somos todos conectados, né? A própria natureza, ela tem essas características, né? A conexão, a interdisciplinariedade das coisas, tá todo mundo no mesmo barco, assim. Parece aquela historinha clichê e clássica de sempre, mas é isso. Tem uns que estão num botinho meio furado, outros estão num iate, naquela coisa, mas a gente tá tudo no mesmo planeta ali, né? Então, uma coisa que me move, assim, a estar nesse movimento, a trabalhar com isso, é a questão da gente tentar amenizar quem já está mais vulnerável, né? Então, eu acho que a gente sempre pensar que tem alguém numa situação um pouco mais difícil que a nossa, e que se a gente separar o lixo, já é um começo, sabe? Porque eu vou estar
auxiliando o trabalho de alguém lá numa cooperativa de reciclagem. Eu acho que a empatia é muito, muito forte nisso tudo. É verdade, né? cara. Saber que a gente está muito conectado, que, cara, daqui a pouco isso tudo acaba, vira pó, né? É bem clássico. Não tô dizendo aqui que a gente tem que virar tudo hippie, não ter nada, não querer ganhar dinheiro e tal, não. Muito pelo contrário. Acho que todo mundo tem que prosperar muito. E se a gente fizer essa mudança de hábito hoje, a gente constrói um novo cenário para o mundo. Né? A gente tem aí cenários e tendências. A tendência é catástrofe, Triste. né? Falta d'água, um monte de problema. Cenário é uma coisa que a gente constrói. Então, se a gente mudar os nossos hábitos hoje, a gente constrói um cenário mais próspero para todo mundo lá na frente, né? Então, é mais ou menos essa é a minha reflexão, assim. Arthur, hoje além de você estar com o pessoal encabeçando a tua empresa, Lixo Zero e tudo mais, as ações aí, você também é assessor parlamentar. E na política, cara, como é que vocês têm conseguido falar sobre isso? Vocês conseguem discutir esse tipo de coisa? Ou você acha que é muito secundário ainda, as pessoas ainda tratam isso como uma pauta que vai ficando de lado? Não, depois a gente vê isso aí. A gente vai ver isso aí, mas vai colocando outras coisas na frente. Como é que é? Só pra mim não perder o fundamento, porque você ainda tá dentro disso ainda, né? Sim, tem essas horas aí da semana. Hoje eu tô com o deputado estadual Marquito. Tô com ele porque... É por isso que você tá em Floripa, de vez em quando. Tô nisso também. Então, e eu tô com ele porque eu acredito muito nessa política que ele trabalha. Né? Uma política de afeto, uma política de cuidado, de justiça social e ecologia. Estar ali tá me dando... Hoje, semana que vem vai fazer 1 ano que eu tô nessa faz pouco tempo, parte política. Assim, eu fiquei 8 meses como coordenador de segurança alimentar e nutricional do Estado. Legal. E agora eu tô assessorando o Marquito na pasta na temática de gestão de resíduos, né? Continuo nessa linha. E ali, cara, é aonde tá os pistões, assim, da sociedade, sabe? Então, pelo menos 1/3 disso. Um tá com a sociedade, outro no privado. Mas no público é uma coisa, assim, uma força tão grande que uma palavra de não se vacinar ou de compostar vai transformar a cabeça e o jeito que as pessoas lidam com as coisas de um jeito que a gente não imagina. Isso é verdade, cara. É muito forte. Empurra uma roda, meu. Empurra. A gente viu o que aconteceu na pandemia com alguns tipos de líderes políticos, alguns tinham uma postura, outro outra, e aquilo ali vai em massa, porque as pessoas, todo mundo, inclusive eu, e quando eu falo, né, a gente se inspira, né, e às vezes a gente se inspira em coisas não muito boas. Então, estar próximo de um político que tem essa visão mais holística da coisa, né, uma visão holística, mas é isso, de olhar como para um todo, sabe, de não deixar ninguém para trás, de pensar que, né, o meio ambiente também faz parte, é um sujeito de direito. O Marquito, como vereador de Florianópolis, ele criou uma lei, a Lei de Direito da Natureza. Tem direitos humanos, direito das mulheres, vários direitos, né, constitucional, tributário, enfim. O cara criou uma lei do direito da natureza, colocou a natureza como um sujeito de direito. Isso há uns 2 anos atrás. Ontem eu fui na abertura da The Ocean Race, que eu comentei aqui, já estão falando de direito dos oceanos, né? Direitos dos animais. Então, assim, estar nesse movimento político e pensando sempre numa questão de comunidade, né? De grupo, de todo mundo junto, é muito bacana. E ali tá sendo bem interessante, assim, porque o Marquito também abraça um monte de pautas, desde saúde mental, direito das crianças, gestão de resíduos, agroecologia. Então, tu vê o quanta coisa tem para ser feita, né? E é um ambiente muito diferente do que a gente vê, eu que venho do privado, né? Enfim. E o poder que tem aquilo lá. Tem pessoas muito atrasadas, que tu olha e tu fala assim, meu Deus, eu tô ouvindo isso, sabe? E tem pessoas muito cabeças também, diversos políticos. Então, é muito importante a gente estar ali, não só agora eu tô trabalhando, mas como sociedade, assistir uma sessão da Câmara de Vereadores aqui de Joinville para ver como é que é o debate, né? E assim, é tão natural, a gente às vezes coloca a política num pedestal, né? Uma coisa tão distante, a pessoa parece até uma celebridade, mas não. Tem, sei lá, radialista que virou político, tem professora que é política. E o que essas pessoas falam no debate para construir alguma coisa? Isso no legislativo, né? Então,
olhar, a sessão da Câmara de Vereadores é na terça-feira à noite. Posso assistir pela TV, que nesse podcast a galera tá assistindo, ou eu posso ir lá na Câmara e olhar, ver, entender, participar de alguma construção. Volta e meia surge uma lei. Tá proibido, ou liberou, ou não sei o quê. Como é que se constrói esse processo? O ideal é que se construa com a comunidade, né? Porque estão legislando pela gente. E aí no executivo tem um monte de coisa também acontecendo, né? Na prefeitura, nas secretarias municipais. Então, quanto mais próximo a gente tiver, e a gente não pode ter tanto ranço da política como a gente teve na cabeça, né? Política, religião e futebol não se discute. Claro que se discute. E não é a discussão de agredir, é a discussão construtiva, né? Eu tenho que conversar. É o diálogo sobre isso, né? Exato. Então, tá abrindo, assim, um campo que eu não tinha, né? Não tinha acesso. Hoje eu vejo como as coisas funcionam. Tem muita coisa burocrática, tem muita coisa que funciona quando a gente coloca energia ali, faz acontecer e vai dar certo, né? Tem muito recurso, né? Os governos, eles têm... tem muita dificuldade, N problemas. Mas, assim, sei lá, ano passado, enquanto eu estava na coordenação de segurança alimentar, veio 10 milhões de reais do governo federal para comprar leite para Santa Catarina. Pô, 10 milhões de reais em leite é bastante leite, né? E ainda assim tem um monte de crianças sem acesso à alimentação adequada todos os dias. E aí, por que isso acontece, né? Daí é uma longa discussão. Aí eu acho que tu tem que convidar o Marquito para vir aqui conversar contigo. Vamos pensar nisso. Mas você é otimista? Você fica otimista vendo esse um ano aí? O balanço é tipo assim, a gente pode ser otimista que isso aqui pode... Eu sou um otimista realista. Porque assim... Mas você não te frustrou? Não. Por enquanto eu tô tranquilo. Tem coisas que a gente não vai conseguir fazer. E e logo que eu entrei, teve uma servidora de carreira que falou assim pra mim: Arthur, a política é uma roda de pedra muito grande. E ela roda num eixo com um palitinho de madeira. Se tu rodar muito forte, esse palitinho vai quebrar. Se tu travar, esse palitinho vai quebrar. Então tem que ser devagar. Porque é uma transformação, tem diversos interesses ali, né? E não só interesse, é ruim, mas tem um monte de interesse bom também. E essas forças, elas precisam. Então, essa roda da política, ela vai girando devagarinho. Se empurrar com muita coisa, vai quebrar. Se tentar parar, ela também quebra. Então, tem que ir indo, né? Esse progresso, essa construção, ela vai sendo aos poucos, né? São muitas opiniões e até sair um projeto de lei, até sair um... Não, a coisa não demora. Ela é onerosa. Não pode ser ansioso, que eu sou. Mas é bom, talvez a vida te trabalhando nessa área, tua vida. Tem que controlar, assim, pra entender que nem tudo a gente vai resolver, que tem coisas que tem que colocar energias que senão não vai sair do papel. Aquela coisa, né? Mas, cara, que loucura ainda, porque já não bastasse você estar envolvido com um negócio que eu já acho que é um negócio que dá muito trabalho. No sentido de ter muito a se falar, muito a se fazer, muito a se pensar, porque, como você falou, tá o tempo todo criando uma estratégia nova de como abordar as pessoas, ou como conscientizar as pessoas, ou como resolver os problemas. Você ainda está envolvido num negócio que eu também acho que dá muito trabalho, que é a política. Mas, cara, quero te agradecer demais por esse papo, por esse tempo. Dizer que foi muito esclarecedor, assim, cara, acerca de muita coisa. E é muito, muito legal, cara, tipo, ter a oportunidade de falar com alguém que gosta do tema, conhece muito sobre o tema, né? E é realmente um cara que tá levando isso, é um embaixador disso por aqui. Fico muito feliz de te receber aqui, fico muito feliz de saber que você existe, que esse tipo de ação está sendo feita, tá? E conte com o Em Comum, cara, o que a gente puder ajudar, contribuir de alguma forma, tá? Ampliando a divulgação das ações de vocês, conte com a gente, nossas portas sempre estarão abertas. Para você que acompanhou aí, desculpa as brincadeiras aí, mas o papo é muito sério, cara, é importante a gente pensar nisso tudo, a gente conversar sobre isso tudo, conversar com as pessoas dentro da sua casa. Como a gente falou, às vezes são 2, 3 coisinhas que você vai ter que mudar na tua rotina, mas daqui a pouco acostuma. E, cara, o lixo não acaba quando você coloca na lixeira, cara. Tem uma vida depois desse lixo aí muito grande para acontecer e que pode acontecer se você dar o destino certo para ele. Então, acho que é uma coisa pra gente pensar e já é um começo, cara. Já é um baita começo, né? Tem muita coisa para ser feito, como ele falou, pode ter uma reversão para fazer aí de para onde esse lixo tá indo, como esse lixo tá sendo tratado. Mas eu acho que isso já é um bom começo, cara. Começar a discutir isso em casa e como mexer isso em casa, eu falo por mim, porque eu sou um relaxado.
Eu tenho preguiça de fazer as coisas. Mas sempre que a Thay veio aqui, ela trouxe canudinho de metal, ela veio com um kit aqui. Ela falou, canudo de metal, copo, tem um copo top aqui. Isso eu já acho legal, porque pô, já é uma solução, entendeu? Não é só um problema, é uma solução. Mas se a gente não discutir, a gente não chega em solução nenhuma, né? Então, é um papo sério, tá? Desconsidere as brincadeiras, leve tudo a sério o que o Arthur falou aqui, porque é muito importante. E se quiser saber mais, conhecer o Arthur, conhecer o pessoal desse movimento, como é que faz, Arthur? Bom, tem várias redes, né? Tem o Joinville, isso eu vou falar de Instagram, né? Que é a nossa... É mais fácil mesmo. É o nosso Orkut do momento. Então, é o joinville.lixo0. Aí tem a rastro.eco.br, que é a empresa. A gente não falou da Relíqua, que é a nossa empresa de compostagem, que é relíqua.compostagem. Eu coloco alguma coisa lá misturada, meio profissional, meio pessoal, o Mais Um Arthur, que é o meu Instagram. Mais um Arthur? Mais Um Arthur. Com TH? TH. Isso. Mas é legal. Então, mas se for ali. Lá no teu Mais Um Arthur, também já centraliza e consegue achar tudo. Acha todo mundo lá. Legal. Acha tudo Legal demais. Lá. Cara, obrigado demais, cara, por esse papo. Eu que agradeço. Acho que quando a gente é convidado para vir num espaço como esse, a gente compartilha a nossa vivência, mas também reflete muito sobre o que a gente fez, o que a gente está fazendo, o que a gente quer fazer, né? Gostoso de conversar. E espero que eu não tenha deixado aí muita margem para erro, para deixar a galera desestimulada. Mas assim, o recado tem muita coisa para fazer. E aí até para finalizar, a gente tem que desconstruir a ideia de lixo. E lixo só existe quando eu misturo tudo. Uhum. A gente tem resíduo. Resíduo. E aí os resíduos sólidos urbanos são tudo que a gente produz. E quando a gente fala lixo, já tem na cabeça rato, barata, fedor, meleca. Então quando a gente olha resíduo, isso daqui é um resíduo. Uhum. Aí a coisa já fica mais em casa, já fede menos, né? Já tem outro... É verdade. Outra percepção, né? Lixo ninguém gosta. Resíduo, dá pra fazer um monte de coisa. Pô, só aí já dá pra fazer uma campanha publicitária fera já, em cima disso aí. Só de você mudar o jeito de falar, já muda o jeito de tratar um negócio. Quero dizer pra você que se você gostou desse papo, não se esquece, segue tudo que ele falou aí, todos os arrobas, segue @bemcomum, se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo pro máximo de pessoas possível. Quero mandar um beijo pra minha mãe, que a minha mãe é a fera da reciclagem aí, minha mãe, além de tudo, ela é artesã e trabalha ressignificando latas de milho, conserva e tudo mais aí. As artesãs mais braba que tem no Brasil aí. Mãe, beijo pra você. Você é fera, tá? Você me inspira nesse sentido aí. Eu só não faço tudo porque eu não tenho vergonha na minha cara. Mas agora eu vou criar, porque depois de uma hora conversando com o cara aqui, vai ficar até feio pra mim, né? Próxima vez eu não tá dando aula desse assunto. Como é que é o nome dela? Vanilde. Vanilde, eu vou vir aqui fiscalizar se ele estiver fazendo ou não. Semana que vem. E você que tem um jardim aqui por perto, daqui um mês mais ou menos, pode me cobrar uns aí, fertilizante natural. Nós vamos atrás disso aí. Vou te mandar o link da oficina de compostagem, tu coloca também junto com o vídeo pra galera acessar. Perfeito, Show. Perfeito. Gente, um forte abraço pra você, Deus abençoe demais sua vida. Um abraço, Arthur. Tchau, tchau, Thay. O Bem Comum é um oferecimento. Dê Valor Corretora de Seguros, protegendo tudo que tem valor para você. Há mais de 30 anos, realizando e protegendo sonhos. Siga @DeValorSeguros. Dr. Tiago Ferreira Luiz, especialista em ortodontia e implantes. O dentista número 1 de Joinville. Siga @Tiago F. Luiz Odonto. Hope Store. Roupas, calçados e acessórios. Visite a loja física em Joinville ou faça as compras pelo seu celular. Basta você entrar em contato no direct @Hope Store Oficial no Instagram. Quer colar a sua marca a um conteúdo bem comum? Então entre em contato agora mesmo pelo @Bem-Comum e saiba como você pode voar com a gente. Bem em Comum.